Olá, Paulo Miagi falando para a Rádio TV Nikkei para a rede social. Hoje com o nosso vovô Taro-san, símbolo da imigração japonesa no Brasil e da agricultura que está impulsionando esse Brasil gigante para o progresso. Obrigado, vovô Taro-san. Muito obrigado. Meus amigos, hoje vamos recordar um pouco, né? Depois de 2 anos dessa tragédia, parece um pesadelo que não acaba muito da pandemia, agora muita gente está se perguntando o que foi que aconteceu. Por que ficamos presos em casa sem poder sair? Por que eliminaram muitos trabalhos? Por que fecharam lojas? Por que prenderam gente nas ruas? Só porque estavam respirando? Por que tudo isso? Não é? Porque as pessoas agora parece que estão descobrindo, começando a raciocinar, estavam tomadas pelo medo, pela insegurança, pelo pânico para o qual foram induzidos. Logicamente que tudo isso que estamos vivendo, tem uma motivação, um plano muito organizado, pensado há muitos anos, né? A gente não pode ser ingênuo a ponto de falar, não, saiu um bichinho de lá, infectou todo mundo, fechou a economia. É a mesma coisa que acreditar na Branca de Neve e os 7 anos, Papai Noel, né? Peter Pan e Capitão Gancho. Nós não podemos ser tão ingênuos assim, é a nossa opinião, e nós estamos falando isso há mais de 2 anos. Parece que agora as pessoas estão descobrindo, vendo a realidade. Eu estou falando mentira? Eu dou uma parada aqui porque parece que a maioria acho que não entendeu, não é? Não entendeu. O que aconteceu, pessoal? Vamos raciocinar. Com esse fechamento, com esse jogo político que nós estamos observando. Milhões de pessoas ficaram sem emprego, milhares de empresas foram à falência, né? Aumentou a miséria e a desagregação social. Aliás, um presidente falou logo no começo sobre isso, não sei que presidente, eu não me lembro, sabe? Né? As consequências estão aí agora, para todo mundo ver. Quais são elas? Crise econômica, né? Aumento da inflação, insatisfação, não é? E principalmente aumento espantoso da bandidagem, da violência, da criminalidade, né? Por que está acontecendo isso? Ora, não tem emprego, não pode trabalhar, não pode sair de casa, muitos tentam sobreviver e, infelizmente, praticam roubos, depois assaltos, depois os crimes mais pesados. Não é isso que está acontecendo? Estou falando mentira? Eu sempre pergunto porque parece que eu fico falando sozinho. Quem não acredita, vejam os boletins de ocorrência policiais, são estatísticas. Ninguém pode contestar estatísticas. Está aumentando o nível de criminalidade, né? Nas ruas, nas casas. Você deve ser até uma das vítimas. Não é verdade isso? Ou eu estou mentindo? Bom, outro efeito da pandemia, para o qual muita gente não dá atenção, principalmente a mídia, são os efeitos graves de natureza psicológica, psiquiátrica, né? São crises de depressão, de insegurança, de estresse, né? Medo, pânico. Isso é uma doença, né? Que levam a graves consequências, é lógico. Para não se estender muito, meus amigos, eu fico dizendo quem são os responsáveis, os protagonistas de tudo isso.
não é? Diz aqui o nosso bonsai. Logicamente, a gente não pode ser tão ingênuo a ponto de acreditar, né, que surgiu um bichinho chinês aí, infectou todo mundo, matou milhares de pessoas, né? Surgiu assim, talvez morcego, aquela coisa barata que comeram, sei lá, alguma coisa assim. Olha, quem acredita nisso, acho que deve acreditar naquela historinha lá do Peter Pan e o Capitão Gancho, é muito antigo, né? Branca de Neve, os 7 anões, né? O Papai Noel, que vai trazer aí, levar felicidade para todo mundo, né? Nós não podemos ser tão ingênuos assim, meus amigos. A gente está falando isso há muito tempo, né? Fica a pergunta. Quem são os protagonistas, né? Aqueles poucos que manipularam tudo isso, né? Quem são os responsáveis? Eles vão ficar impunes? Com essa tragédia que vitimou aí bilhões de pessoas em todo o mundo, vão ficar impunes? É a pergunta que nós fazemos, né? Para você. Não vai esperar de ninguém que eles sejam punidos. Vai depender só de uma pessoa. Você que está me ouvindo, você. Você tem que impor a sua cidadania, os seus direitos fundamentais, a liberdade, a economia, etc, etc. Né? Tem que lutar pela cidadania, pela democracia, né? Que muitos lutaram para conquistar ao longo de séculos. Nós precisamos lutar por tudo isso. Fica a nossa mensagem aí, né? Nesse final, tinha tanta coisa para falar, mas fica a mensagem aí de esperança, de otimismo, da nossa Mané Caneca, né? Desejando aí uma boa semana para todos vocês. Hoje tem Rádio Nikkei à noite, FM 102,5, 10 da noite, contamos com vocês. Boa semana, até lá.